O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a memória de Santo Tomás de Aquino, com certeza um dos maiores teólogos da Igreja, junto com Santo Agostinho, que também é um grande teólogo, e Tomás de Aquino, assim como Agostinho, não só foi teólogo, mas também filósofo, doutor, grande doutor da sabedoria. E a beleza da vida de Santo Tomás de Aquino, que além da sua imensa sabedoria, além da sua incrível inteligência, isso tudo é associado a uma profunda humildade. E aqui está o grande dom, o grande talento de Santo Tomás de Aquino. Um homem profundamente humilde. Tomás de Aquino era religioso, muito silencioso, muito dado à contemplação. Ele tinha um apelido carinhoso no convento, era chamado de boi mudo. Ele era muito grande, um homem de grande porte, para não falar gordo, né? De grande porte. E ele era muito silencioso, muito contemplativo. Era chamado carinhosamente pelos outros confrades de boi mudo, mas um homem profundamente humilde. E na humildade se revela a sabedoria. Deus esconde dos sábios. A antífona do Evangelho dizia justamente isso, né? Graças te dou, Pai do céu, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores, aos mundanamente doutores, né? Tomás de Aquino é um doutor, mas é um doutor na ciência sagrada, nas coisas de Deus. Por isso, então, pela humildade, ele teve o privilégio de se tornar este grande homem. Até hoje, a teologia básica da igreja é a teologia de Santo Tomás de Aquino. E quando não se é a teologia básica da igreja, vira uma confusão danada, vira uma bagunça, perde-se todos os referenciais e faz um mal danado quando nós tentamos inventar uma outra teologia, né? A teologia oficial da igreja é a teologia de Santo Tomás de Aquino, o grande teólogo. Claro que as obras de Santo Tomás são obras bastante densas, bastante difíceis, né? Mas seria interessante que tivéssemos contato com alguma coisa de Santo Tomás para nos ajudar a entender um pouco mais a fé. Tomás de Aquino é o autor da Suma Teológica, que na verdade é uma coleção de livros, onde ele responde praticamente tudo sobre a fé. E ele tem uma didática para entender um pouquinho ali a lógica dele. É meio difícil, mas depois que a gente pega o jeito, nós vamos entendendo. Ele responde sobre todos os assuntos basicamente da teologia e ele faz em forma de pergunta e respostas. É muito interessante, ele dá pontos contrários e depois ele responde. Então assim, seria interessante se nós tivéssemos acesso a alguma coisa escrita por Tomás de Aquino para que nós fôssemos compreendendo como a igreja pensa,
Porque nós hoje temos essa falsa concepção da opinião própria, né? Da opinião própria. Não, mas eu acho assim, eu acho assado, né? Essa livre interpretação da Sagrada Escritura que acabou entrando no nosso meio com essa onda protestante, essas heresias protestantes, né? Essas seitas que vão incutindo na nossa cabeça algumas ideias de que o que Deus falou para mim nesta passagem bíblica, né, dá um teor de espiritualidade, mas é um individualismo muito grande, né? O que Deus disse para mim nessa passagem bíblica, a Bíblia não é tão simples assim, né? Nós podemos entender errado e fazer coisas absurdas baseadas no que nós lemos, né? No que nós lemos. Tem aquela historinha, aquela piadinha, que na verdade nem é piada, que a pessoa abrir a Bíblia assim aleatoriamente para falar o que Deus quer falar comigo, né? Aí diz que a pessoa estava lá: Senhor, fala alguma coisa para mim. Ele abriu a Bíblia e estava lá: e Judas se suicidou. Aí ele fechou a Bíblia e falou: ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí ele abriu a Bíblia de novo, estava: vai e faz o mesmo. Será que é assim que Deus fala conosco, né? Então cuidado com o que a gente acha. Então, Santo Tomás de Aquino é uma das grandes expressões de como nós devemos entender as Sagradas Escrituras. E claro, sobre as Sagradas Escrituras tem muitos outros autores santos, os doutores e os padres da igreja também que nos ajudam. O fato é que celebrar Tomás de Aquino é celebrar a consistência da nossa fé. Celebrar Santo Tomás de Aquino é celebrar a consistência daquilo que Deus revelou para nós, que vai muito além daquilo que simplesmente eu acho, que vai muito além do que aquilo simplesmente do que eu concordo ou discordo, ou gosto ou desgosto, né? A nossa fé, ela é uma fé que tem um fundamento, ela é uma fé à qual eu devo ter uma adesão completa. Eu creio e sigo tudo o que me ensina a Santa Mãe Igreja. Não, eu concordo, mas esse negócio de castidade antes do casamento, isso aí é do passado, eu já não, isso aí eu não quero não, isso aí, eu até gosto da igreja, mas isso aí eu já não, para mim já não dá. Não tem como. Né? Ah não, eu sou muito sem essa coisa de amar o próximo, de fazer caridade, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas, tem tanta coisa nesse mundo aqui para eu amar antes de Deus, então não, isso aí para mim também não serve não tem como, né? A nossa fé é uma fé consistente, a nossa fé não é uma fé que saiu da cabeça de uma pessoa aí, que abriu uma igrejinha aí, levanta uma portazinha e começa a gritar feito um doido e pronto, é uma igreja. Não, nossa igreja veio de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentada com 2000 anos de história, de sabedoria, de ciência, de santos, de doutores como o Santo Tomás de Aquino, para chegar agora eu, Padre Carlos, no auge dos meus 41 anos de idade, dizer: ai, não concordo. É muita arrogância. A nossa fé tem 2000 anos, tem milhares de santos, milhares de homens e mulheres que morreram por essa fé, para chegar agora o Padre Carlos dizer: não, eu prego outra coisa. Ah, Padre Carlos, se converta, pregue a fé da igreja, pregue a doutrina da igreja, não tem outra. Tomás de Aquino, o milagre que foi citado para que ele fosse canonizado é a Suma Teológica. A obra teológica de Santo Tomás de Aquino é tão extraordinária que foi considerado um milagre. Imagina, Santo Tomás de Aquino era tão inteligente, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas é sempre bom repetir. Santo Tomás de Aquino, ele era tão inteligente, e como eu disse, pela humildade dele a inteligência vinha de Deus, de uma iluminação. Ele era tão inteligente que ele escrevia um tratado teológico, ele escrevia alguma coisa sobre teologia, e ele ditava para outro escrever outro. Ele pensava em 2 assuntos ao mesmo tempo, com a profundidade teológica própria dele. Imagina. Aí chega o Padre Carlos e diz: não, vou pregar outra coisa, Tomás de Aquino está ultrapassado. Ah, Padre Carlos, se converta. Se converta, meu filho, pelo amor de Deus. E a humildade que fez com que ele fosse tão profundo e tão inteligente. Essa é a coisa mais bonita.
Um dia Jesus apareceu para Santo Tomás de Aquino, inclusive isso está registrado, porque o secretário dele estava presente. Jesus não fez nem cerimônia, apareceu com mais gente por perto. E disse para ele: Tomás, escreveste bem sobre mim, pode pedir o que você quiser. Aquele convite que Jesus faz aos grandes santos, né? Pede o que queres. Sabe o que ele pediu? Nada. Não quero nada, Jesus, a não ser o Senhor mesmo. Humilde e inteligente. Não quero nada. Não quero nada deste mundo, mas eu quero tudo, porque Jesus é tudo. Não quero nada, Senhor, a não ser o Senhor mesmo. E com certeza Jesus sempre esteve com ele, nessa humildade e nessa sabedoria. Esse é o grande trunfo da nossa fé. A humildade aliada à sabedoria vai sempre nos levar à santidade. Nós às vezes temos a ideia falsa de que humildade é não saber de nada. Não, eu não sei de nada, eu não faço nada. Isso não é humildade, isso é covardia na maioria das vezes. A humildade aliada à verdade e à certeza, à firmeza da doutrina, ela leva à santidade. Não somos melhores que ninguém, mas da minha fé, da doutrina da minha igreja, essa eu entendo e essa eu anuncio. Não somos melhores que ninguém, mas a nossa fé nós conhecemos, defendemos e anunciamos. Esse é o grande ponto da nossa fé, e é assim que deve ser. Que Santo Tomás de Aquino interceda por nós, conceda-nos, como foi dito na oração da coleta, que nós possamos seguir os seus exemplos e entender, conhecer os seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.